Boa noite, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Estudando a Bíblia juntos, vamos para o nosso estudo de Provérbios 13. O tolo não ouve o próprio pai. Abra sua Bíblia comigo no Provérbios 13. O título é O tolo não ouve o próprio pai e vamos começar o nosso estudo. Eu, você e o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Versículo 1. O filho sábio, o filho que anda na presença de Deus, ele acolhe a orientação do pai, a orientação de Deus. Mas o filho insensato, a pessoa insensata, ela não aceita a repreensão. Ludmila, filho? Sim, porque tem muito servo de Deus, muito cristão, muitas pessoas que estão na igreja, que estão comportando como insensatos. Assim como tem pessoas realmente que não estão na igreja, que nem aceitaram Jesus, que estão no mundo. Mas como eu já falei várias vezes, vou repetir, essa palavra é para o cristão, é aquele que já aceitou Jesus, desviou, aquele que vai à igreja, mas não comporta como tal, fica com a Bíblia debaixo do braço, mas não age como tal. Então, o insensato não aceita a disciplina, a repreensão. A disciplina é o quê? É a correção que visa o aperfeiçoamento. Então, é aquele cristão, aquela pessoa que continua repetindo os erros. Então, o filho sábio é aquele que acolhe a repreensão, acolhe a instrução. Exemplo, eu sou uma filha sábia, eu tenho a presença de Deus, então eu vou acolher a instrução. Eu acolhi, eu recebi esse instrumento que é a palavra para eu agir. E em cima dela eu quero agir, eu quero viver. Então quando eu erro, o Espírito Santo me cutuca, fala, ó Lud, você errou? E me mostra, fala assim, vem cá, passa o filme, eu morro de vergonha, peço perdão. Se for uma situação que, nossa, sem querer, eu errei, pai, desculpa, me perdoa, não vou errar mais. Se for algo que é um problema, de algo que, nossa, é difícil para mim, é algo que eu preciso ser tratada, eu vou orar, expulsando, me ajude a ser tratada. Mas eu sou sábio, eu ando na presença de Deus, eu busco a presença de Deus por meio da oração, do alimento, da palavra, todo dia. Então eu acolho a orientação de Deus, eu acolho o instrumento, que é a palavra, todo dia. Agora o insensato não. Aquele que não anda na direção de Deus, que não anda na presença de Deus, ele não aceita. Ele não aceita a repreensão. Ele não aceita a disciplina que visa o aperfeiçoamento dele. Ele não reconhece o erro, ele continua ali dando cabeçada. Versículo 2. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Ontem, no capítulo 12, versículo 14, fala assim, do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Do fruto da boca. Do fruto da boca. Então, pensa bem, você, do seu fruto, daquilo que você fala, de bom, de vida, você conquista o que é bom. O que você planta, você vai colher. Porque a boca tem poder para a vida e para a morte, Entretanto, a ambição dos ímpios, tudo que o ímpio deseja, o ímpio é quem? O ímpio é aquele que é contra Deus. É crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. A pessoa que consegue guardar a boca preserva a própria vida. Vamos lá.
controle sobre o que fala, o conteúdo e como se fala. A comunicação é uma das evidências mais claras do quanto uma pessoa é sábia, do quanto uma pessoa tem ou não a presença de Deus. Olha só, ou seja, é um testemunho, se você tem ou não tem a presença de Deus. Então, se a pessoa fala palavrão, se a pessoa xinga demais, a pessoa é muito nervosa, descontrolada, descompensada, não tem a presença de Deus ali mesmo. Uma hora ou outra, uma vez ou outra, de quando em vez, claro, nós somos humanos, nós temos uma estrutura. E nós oramos ao Senhor todos os dias para o Espírito Santo, né, estar aqui, nos dê o fruto do Espírito, domínio próprio. E nós oramos todos os dias, né, eu oro todos os dias para ele crucificar o meu eu, minha carne, minhas vaidades, aumentar o fruto do Espírito. Todo dia, um processo diário de tratamento da alma, de crucificação do eu. Tem um livro que eu leio, que eu até quero fazer uma proposta para vocês daqui a uns dias, que chama Não Mais Eu, Mas Cristo em Mim. E lá, uma das orações que eu faço, que eu aprendi, é o seguinte: que todos os dias eu peço para o Senhor crucificar minha carne, meu eu, minhas vaidades e tratar minha alma. E que Jesus ocupe o trono do meu coração, não meu eu cai por terra. E lá eu aprendo com o apóstolo Pedro de uma forma bem diferente, que o meu eu, meu espírito foi salvo quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, amém? O meu corpo vai ser glorificado quando Jesus voltar para me buscar, em nome de Jesus, amém? Agora, minha alma é um processo diário de tratamento. Cada dia eu tenho que subir um degrau da santificação. Uma hora nós vamos falar sobre isso. Então, você precisa ter domínio próprio. Você tem um fruto do Espírito. Então, uma hora ou outra aconteceu um fato, mas na mesma hora você, nossa, deixa eu ter domínio próprio, deixa eu trancar esse quarto, deixa eu ajoelhar, deixa eu orar. Agora a pessoa viver, são 7 dias da semana, 6 xingando, todo dia xingar, não é normal. A pessoa não é sábia. Então, o controle sobre como você fala e como se fala é a evidência mais clara se a pessoa é sábia ou não. Atenta sobre isso. Então, é uma forma de você se avaliar. Eu estou sendo sábia? Não estou sendo, não. Deixa eu orar, buscar a ajuda do Espírito Santo, da palavra. Espírito Santo, me ajuda, que eu preciso ser sábia. Eu preciso ser prudente, virtuosa. Mas sozinho a gente não consegue. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, as Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento ensinam que a língua, como eu já falei e falo sempre, tem um poder para a vida e para a morte. Lá em Provérbios 18, 21, eu já falei outras vezes, vou falar de novo, fala: a língua tem um poder para a vida e para a morte, a língua tem um poder para a vida e para a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, a língua é uma bênção quando usamos sob o controle do Espírito de Deus. De outra forma, pode ser um desastre e motivo de grandes desgraças, como nós vimos ontem em Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Então, eu oro o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha em nome de Jesus, ter o controle total do nosso falar, do modo como falamos, do conteúdo pelo qual vamos falar, em nome de Jesus. Coloca a tua presença em nosso falar, coloca a tua prudência, que nós venhamos falar de acordo com a tua mente, com a tua presença, com as tuas virtudes, em nome de Jesus. Então, agora vamos lá, Provérbios 10, 19 fala assim:
Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente, ou seja, quem sabe controlar a língua age de acordo com a mente de Deus. Provérbios 21, 23. Quem reflete antes de falar evita muitos desabores e sofrimentos. Ou seja, quem ora antes de falar, quem anda na presença de Deus, quem é prudente, né? Andar na presença de Deus é ser sábio. Ser prudente e agir de acordo com a mente de Deus. São coisas que nós temos que buscar diariamente. Amém? Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. Quem reflete... acabei de falar Provérbios 21, 23. E Tiago 3, 2. Foi o que nós oramos ontem, mas vamos orar de novo, né? Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Então, a pessoa que não reflete antes de falar e tem orgulho de dizer que fala mesmo, tudo o que sente e deseja, acabará se arruinando mais cedo ou mais tarde. Vamos comigo em Provérbios 12, 18, que diz assim: as palavras do tagarela, do fofoqueiro, ferem como espada de dois gumes. Todavia a língua dos sábios, daqueles que têm a presença de Deus, promovem a cura, a medicina. Nós vimos isso ontem. Então, a pessoa que fala sem refletir, que não tem prudência para falar, né? Que não age de acordo com a mente de Deus para falar, e não tem discernimento, que fala sem discernimento, que não né? Falar sem discernimento, porque o que é discernimento? Espírito, Pai, isso te agrada ou não agrada? É fazer essa pergunta. Entregar, falar sem discernimento, entregar-se a conversas tolas, mentirosas, inúteis, falar sem refletir sobre possíveis consequências, tudo isso que nós falamos ontem. Amém? Então, nós precisamos refletir sobre isso, que a língua do sábio que tem a presença de Deus tem que ser cura na vida do outro, tem que ser medicina, tem que ser palavras, como falar em Efésios 4, 25, tem que ser palavras abençoadoras, edificadoras, que edifica, que soma, que abençoa, jamais que fofoca. É o que está falando que, eu falo mesmo, eu estou falando a verdade, dou a quem doer. Isso aí não é ser sábio. Isso não está agradando a Deus. É o que fala no versículo 1. O filho sábio é o que falou no versículo 1, os versículos que eu usei de referência. Isso entristecer o coração do pai. Amém? Provérbios 10, 14. 10, 14 diz assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. É o que eu acabei de explicar. Então, os sábios, aqueles que têm a presença de Deus, eles acumulam toda a ciência na mente de Deus. Mas a boca do nécio, daquele que não anda na presença de Deus de jeito nenhum, ignora a palavra, é um atalho direto para a ruína. É o que fala no versículo 1. Ele não aceita a repreensão de jeito nenhum. Não aceita a disciplina e sofre as consequências. Provérbio 10, 14, Provérbio 18, versículo 7. E você pode perceber aqui que a palavra toda vem mostrando
A boca do insensato, a boca daquele que não anda na direção de Deus, é a sua própria desgraça. O que é desgraça aqui na palavra de Deus? É a falta da graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. Desgraça é a falta dela. E seus lábios, uma verdadeira cilada para a sua alma. Muitas pessoas que se dizem cristãs vivem transbordando de problemas. É a boca. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, versículo 3 e 4. Lá no finalzinho, depois de 2 Tessalonicenses, vem 1 Timóteo. 2 Timóteo, eu estou no primeiro aqui, 2 Timóteo 3, versículo 3 e 4. Sem amor, incapaz de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, ou seja, sem fruto do Espírito, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São essas pessoas que não têm domínio da língua. Então vamos lá. Falamos aí tudo a respeito do versículo 3. Versículo 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança. O preguiçoso espiritual. Esse preguiçoso que eu estou falando, e vou ficar focado por enquanto no preguiçoso espiritual, amados. Porque nós estamos no âmbito aqui espiritual. Mas os desejos daqueles que se empenham na obra de Deus serão plenamente satisfeitos, em nome de Jesus. Os justos, que são justificados pelo sangue do Cordeiro, odeiam tudo que se parece com a mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é Satanás. E o justo é justificado por quem? Por Jesus Cristo. Justificado pelo sangue do Cordeiro, né? Mas os perversos, que perverte a verdade, ou seja, que anda no contrário, que anda no oposto, o justo serve a Deus, justificado pelo sangue de Jesus. O perverso, ao contrário, ele já anda na mentira, já serve a Satanás. Tem que ter isso bem claro. Ah, não, eu estou lá no mundo, eu não sirvo Satanás. Não, serve sim. Você não está na verdade. A verdade é uma só. Não tem mais ou menos. Mas os perversos produzem vergonha e desgraça. É isso aqui. É isso aqui. Não tem mais ou menos. Os perversos que pervertem a verdade é Cristo. O que eles produzem? Vergonha e desgraça. A falta da graça de Deus. Vamos explicar isso aqui. Então, a expressão original hebraica aqui, transliterada como perversos, que é o que eu sempre falo, perverter a verdade, comunica a ideia de algo mal ligado. O que é algo mal ligado? É algo solto e sem sentido. Quem não está ligado ao Senhor, foi o que eu acabei de falar. Na mais profunda comunhão espiritual, o que está acontecendo? Não tem paz e segurança, por isso mesmo anda atropelando as demais pessoas, sempre buscando desprezar o passado. A pessoa anda o quê? Aflita quanto ao presente, temerosa em relação ao futuro. Então o perverso, que fala no capítulo 12, versículo 8, diz assim: o homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a presença de Deus que há nele. Mas o que alimenta perversidade no coração, que perverte a verdade, é desprezado. Então, perverso é a tradução de um termo hebraico procedente da raiz, que significa perverter, torcer a verdade. Em Provérbios 17, versículo 4, diz assim:
Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentira, os perversos. Os maus aqui que quer dizer perverso. Então, em Provérbios 7,4, o termo original, os maus, cujo sentido é a pessoa depravada ou ímpia, perversa. Glória a Deus. Continuando. 6. A justiça guarda o homem íntegro. O sacrifício de Cristo guarda o homem íntegro, o homem que tem a essência de Cristo, caráter de Cristo. Mas a impiedade, que é o contrário da piedade, a pessoa que tem o caráter de Cristo, a essência de Cristo, é uma pessoa piedosa. O contrário é a impiedade. Arruína o que vive praticando o pecado. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada tem de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, simples, humildes, mas possuem grandes riquezas. Qual que é a riqueza? Jesus. São ricos. Eu sou riquíssima, milionária, da graça de Deus. E você? Se você não é, fica sendo. O caminho é esse aqui, ó. Toma posse. A palavra disse: bendito seja o meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que me abençoou, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 8. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Glória! O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. É verdade. Lá em Efésios, todos os dias, quando eu vou orar, capítulo 4 de Efésios, diz assim: caminhando na luz, pois no passado erais trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Assim é que andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, o que é o fruto da luz? O que é andar na luz? O que é ser luz? O justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, que eu oro. Primeiro eu oro para o Senhor, o Espírito Santo me ajudar todos os dias a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? É o fruto da luz, que é oposto à obra das trevas. É andar no fruto do Espírito. Gálatas 5, anote aí. É andar no fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 e 23. É Cristo e luz. Cristo habita onde? Aqui dentro, no meu coração. E fazer a sua vontade é, portanto, não apenas caminhar na luz, mas refletir luz. Dentro de mim, em torno de mim, aonde eu colocar a planta dos meus pés. Então, o que está falando aqui? Que o fulgor da luz do justo, o justificado pelo sangue do Cordeiro, brilha esplendidamente. Mas a lâmpada dos perversos, daqueles que pervertem a verdade, se apagará totalmente. Eles são trevas. Aonde o justo põe o pé, as trevas têm que sumir. A arrogância só produz contendas. A pessoa arrogante só produz contendas. Mas a sabedoria, a presença de Cristo está com aqueles que buscam conselhos. A pessoa humilde, que anda na dependência de Deus, que são submissas umas às outras. Os cristãos, eles devem ser submissos uns aos outros. Andar na dependência uns dos outros. Buscam o quê? Conselhos em tudo. Oro, busco o conselho do Pai, do Espírito Santo, sabe? O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, glória a Deus. Mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. E é verdade, o anseio satisfeito
renova o vigor da vida, que é a vida que é Cristo. Quem zomba da palavra de Deus pagará caro por isso. Mas aquele que obedece à palavra de Deus, obedece ao mandamento, será regiamente recompensado. Então aqui, o termo hebraico original, a palavra, é uma evidente referência à santidade e ao poder dessas sagradas escrituras, que é o Salmo 119, uma ilustração maravilhosa da palavra, do poder da palavra. Não tem nem como eu ler o Salmo 119, porque ele é enorme. Mas eu te convido a ler. Eu te convido a fazer o estudo do Salmo 119 que eu fiz no Facebook. E eu dividi em 7 dias o estudo, o escrito. Tá lá. Ele é maravilhoso. Se você que me acompanha pelo canal não tem acesso ao Facebook, é só me pedir, tá? Que eu mando por escrito para você, viu? São 7 dias de estudo, eu compartilho tudo com você. Você pode fazer aí. É um estudo maravilhoso, edificante da palavra. Edificante, você vai ver o tanto que a palavra tem poder, viu? E em nome de Jesus, vamos lá. 14. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Olha que poder. Amado, voltando aqui para o versículo 13. Eu estou falando muito sério. Guarde esse conselho. Não esqueça de estudar o Salmo 119. É um poder do Senhor, o Salmo 119. Mas ele não é para estudar de uma vez, não. Eu dividi ele esse ano, outro dia, né, que eu dei ele, em 7 dias. Porque ele é extenso. E ele é para a gente, dominar, viu? E ele fala da grandeza dessa palavra em nossas vidas. Quem ainda não teve a oportunidade de receber, manda uma mensagem, fala: Lourdes, me manda esse estudo, viu? Está no Facebook, que eu terei o maior prazer de mandar. A instrução dos sábios, o instrumento dos sábios, a palavra, o instrumento de agir dos sábios, daqueles e daquelas que têm a presença de Deus, é fonte de vida. Jesus, a palavra, e tem o poder de nos distanciar das ciladas mortais, e é verdade. A palavra nos distancia. Esse instrumento, né, que é a instrução nossa, é a instrução que é o instrumento para agir, a palavra, que nos distancia da morte eterna. É um instrumento, é um manual de vida, amém? O bom entendimento conquista o favor, a graça, favor imerecido. Ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. Quando a gente busca entendimento na palavra, o que é entendimento na linguagem espiritual que o provérbio nos ensina? É ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. Então, o bom entendimento conquista o favor, a graça, o favor imerecido. Mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Aleluia. Toda pessoa prudente, toda pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro, prudente, que age de acordo com a mente de Deus, deve agir com sabedoria, deve agir com que? Com a presença de Deus. Eu oro, Pai querido, eu oro, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faça de nós, faça de mim, faça de você, pessoas prudentes, que nós venhamos agir e falar com pessoas prudentes, de acordo com a mente de Deus, e que nós venhamos agir com sabedoria, de acordo com a presença de Deus. Mas o tolo, o insensato, que não anda na direção de Deus e não age de acordo com a mente de Deus, torna pública toda a sua estultice, toda a sua tolice. 17. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança, o justo, que anda na presença de Deus, apresenta a salvação, apresenta cura, medicina, é o justo.
O que é um mensageiro? O mensageiro é aquele que vai transmitir uma notícia, vai falar. Então o mensageiro ímpio, quando ele vai levar uma notícia, quando ele vai levar ele vai comunicar um conteúdo, né, fazer alguma comunicação, ele tropeça na maldade das palavras dele. Ele comunica o que é morte. Mas o emissário digno de confiança, que tem a presença de Deus, ele comunica o que é vida, ele comunica o que é salvação, as boas novas, libertação, Jesus, o Evangelho, amém? Vida, vida eterna, que o que eu estou querendo fazer aqui agora, que eu estou fazendo eu, Espírito Santo e você. Quem despreza a correção, olha só, de novo correção, que dá do versículo 1, da repreensão, né? Do versículo 1 e do versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Quem despreza a correção, a disciplina que visa o aperfeiçoamento espiritual, cai no escândalo e na pobreza espiritual, no escândalo, na vergonha. Entretanto, quem acolhe a repreensão, a disciplina, a correção que visa o aperfeiçoamento, é abençoado com o quê? Com honra. O capítulo 12, versículo 1 fala a mesma coisa. Toda pessoa que deseja o conhecimento, que deseja o quê? Toda a ciência da mente de Deus, ama o quê? Ama a disciplina, ama a correção que visa o aperfeiçoamento. Mas aquele, o ímpio, o tolo, né? O ímpio, o tolo, o insensato que não anda na direção de Deus, odeia a repreensão, odeia a correção que visa o aperfeiçoamento. Não tem juízo, não tem a direção de Deus. É o que está falando no versículo 1 de hoje também, né? XIX. A esperança que realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Tem a ver com Provérbios 10, versículo 22, que fala assim: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. É verdade, porque a esperança que realiza satisfaz e alegra a alma, né? Aquele que caminha com os sábios, a pessoa que anda na retidão, no caminho de Cristo, na presença de Deus, será cada vez mais sábio, terá cada vez mais a presença de Cristo. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará se arruinando. Inclusive, o Espírito Santo me traz a lembrança que agora, mas foi agora mesmo, um salmo muito, que nos instrui muito a respeito disso e nos exorta, eu acho que é o Salmo 1, se eu não me engano, a não andarmos, a vigiarmos com relação a isso. Aqui, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Capítulo 1, os dois únicos caminhos. Ou seja, ele não, o que está falando aqui, todavia aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinando, ou seja, ele não vai misturar, né? Ou seja, ele vai caminhar com os sábios. O Salmo 1, 21. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade, Salmo 1, ausente de necessidade, é recompensa dos sábios, daqueles que têm a presença de Deus. Salmo 1 de novo. O homem bom, o homem justificado pelo sangue de Jesus, que anda na presença de Deus, deixa sua herança para os filhos de seus filhos, os netos, bisnetos. Mas toda a riqueza dos ímpios, toda, é acumulada para ser distribuída para os justos, justificados pelo sangue de Jesus. Ele perde tudo. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Por quê? Eles são até abençoados, mas por falta do sacrifício de Cristo, por falta da presença de Jesus na vida deles, né? Eles perdem.
Então o Senhor tem misericórdia deles, coloca o amor na miséria deles. Mas por falta deles ainda não terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, ou seja, eles perdem. Então não é Deus que é ruim, é a pessoa que ainda não aceitou Jesus. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Olha isso aqui. Quem o ama de fato não hesita em corrigir. Então, disciplina teu filho. Quem ama o filho, Deus, o nosso Pai, nos disciplina. Ele nos corrige visando o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso crescimento. Então, quem se nega a disciplinar, corrigir, visando o aperfeiçoamento, repreender seu filho, não ama. Quem o ama de fato é porque quem corrige, quem não corrige, deixa fazer o que quer, não ama não, porque vai deixar ir para o mundo. E do mundo vai para onde? Para o Sheol, para o lugar dos mortos. Porque se vai para o mundo, do mundo vai para a morte eterna. É o que vai falar aqui agora, olha. Assim como um bom e responsável pai que se preocupa com o bem-estar e futuro de seu filho, deve dialogar, repreender, ou seja, disciplinar, a correção que visa o aperfeiçoamento, se necessário, usar a vara da disciplina. O que é a vara? É a palavra. A vara da correção que visa o aperfeiçoamento espiritual para expulsar a insensatez dos filhos. Deus, nosso Pai, também prefere nos corrigir severamente a nos ver o que perdidos para sempre, a morte eterna, Sheol, inferno. Entendeu? Deuteronômio 8,5 fala isso. É o que eu estou falando. Se você não corrige, seu filho vai para o mundo. Do mundo, ele vai para onde? Para o Sheol, lugar dos mortos, inferno. Então você tem que usar a vara. A vara é a palavra. Eu dou graças a Deus que Jesus me encontrou. Porque senão você fica perdido no mundo e do mundo você vai para o inferno. Não tem escala. Igual eu falei com uma prima minha hoje, a salvação é em vida, não é na morte não. Não tem jeito depois não, é antes. 8,5. Sendo assim, olha lá, sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé teu Deus te educava como um pai, instrui e disciplina teu filho amado. Amém? Jó 5,17. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Jó 5,17. Tem misericórdia de nós, Pai. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais despreze a repreensão, a disciplina, a correção que visa o aperfeiçoamento de Shaddai onipotente. Onipotente, todo poderoso, onipotente. 1 Coríntios 11:32. Vamos lá. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo, que eu acabei de falar. 2 Timóteo 2:25. É muito importante ler os versículos para aprendermos mais e mais do que a palavra tem a nos ensinar, né? 2:25. 2 Timóteo 2:25. Hebreus 12:10. Hebreus 12:10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo,
da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente de sua santidade. Em nome de Jesus. Provérbios 22:15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara, que é a palavra da correção, as livrará dela. Provérbios 19:18. Tem que corrigir, amados. Você que tem filho, filha, aplica a palavra. Aplica a palavra. Quem ama, aplica a disciplina. Tem que disciplinar. Tem que corrigir o filho. Espiritualmente, emocionalmente, moralmente, todas as formas. 19:18. Disciplina teus filhos enquanto ele tem idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. O que é a morte? A morte eterna. 23:13. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto ou sair da rua. Ou seja, o preguiçoso espiritual. Ele não quer ler a palavra, não quer orar, não quer aprender as escrituras. Ele fica sempre na preguiça espiritual. A conversa preguiçosa espiritual. A conversa da mulher moral é uma cilada profunda, nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. 29, Provérbios 29:15, desculpa, 23, perdão, 13 e 14. Não existe disciplinar a criança, ainda que precise corrigi-la. Com a vara, que eu li, né? Com a palavra, ela não morrerá. Castiga tu mesmo com a vara e assim livrará do Sheol. Eu tinha lido essa parte. Agora, Provérbios 29. Glória a Deus que 29, versículo 15 e 17. A vara da disciplina, que é a palavra, e as palavras de repressão, as palavras de correção que visa o aperfeiçoamento, que dão sabedoria, que dão a presença de Cristo, mas o jovem, mais as palavras que dão sabedoria, que dão a presença de Cristo, né? Mas o jovem abandonar a sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. 17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Aleluia. Explicação 3, agora explicação 4. Isso aí. Vinte e cinco. O sábio, aquele que tem a presença de Deus, recebe suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, aquele que perverte a verdade, contudo, sempre está faminta. Aleluia. Então, o que esse versículo está referindo? Está referindo ao Provérbios 13:18, que nós já lemos. Quem despreza a correção cai no escândalo da pobreza, entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Está referindo ao Provérbio 21, a infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade recompensa dos sábios. E referindo ao Provérbio 10, versículo 3. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. Aleluia. Glória a Deus. Querido e querida, muito obrigada pela presença de vocês nesse estudo. Eu agradeço ao Senhor Jesus por mais esse estudo nesse dia. E agora eu finalizo esse estudo fazendo um pedido
que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta, em nome de Jesus, faça seus comentários, faça perguntas, qualquer dúvida, estou à disposição, ok? E uma boa noite de sono, Jesus abençoe e até amanhã. E um forte abraço e um grande beijo. Até mais. Paz do Senhor Jesus.